Olá, meninas! Seja muito bem-vinda, né, a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero trazer uma meditação ao coração de vocês. O que é mais importante, Paula? Cuidar do meu casamento, cuidar dos meus filhos ou cuidar da minha vida espiritual? Bem, a palavra de Deus deixa isso muito claro, né? Então acho que a gente não precisa gastar muito tempo, investir muito tempo aqui, né, tentando explicar sobre isso. Jesus traz que os 2 maiores mandamentos é amar a teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu preciso amar o meu Deus sobre todas as coisas, é bem claro para mim que eu preciso investir, né, na minha comunhão com Deus acima de tudo, né. Depois disso, eu preciso investir o quê? No meu casamento, né, porque foi aquela instituição criada pelo próprio Deus, Deus que criou a instituição do casamento. E depois do casamento, eu preciso investir no meu filho, nos meus filhos, né. No meu caso, meu filho que eu só tenho apenas um filho. Paula, isso tudo é muito lindo na teologia, na teoria, seja lá onde for, né, muito lindo. Mas na prática, na vida real, né, e depois disso, gente, ainda depois, o trabalho vem depois, as obras da igreja ainda vêm depois do trabalho, olha isso, né. É lindo, eu acho isso lindo quando a gente coloca na teoria, eu acho maravilhoso, mas da real, na real, na real, praticar isso com um bebê no colo, fica quase impossível. Na real, na real, na real, né, a minha vida foi muito diferente. Eu sou crente desde criança, dedico a minha vida desde criança a horas de oração, a horas de leitura da palavra, né. Eu tirava 7 dias para ficar num monte meditando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, né. Então, isso tudo para mim é muito importante. Pensa o quanto que isso é importante para mim, o meu momento com Deus. E quando eu tive um bebezinho, parecia, né, que eu estava desviada, parecia que o meu mundo tinha acabado. Porque o Samuel, ele me demandava atenção, né, de mamar de 2 em 2 horas, mesmo pelas madrugadas. Então eu não conseguia ter um sono por mais de 2 horas seguidas, tá? Já começa por aí. E isso foi durante um ano, gente, a mamou até um ano, então até um ano era de 2 em 2 horas, tá? Eh, Fora isso, né, o bebê não só mama, né, o bebê tem todas as outras demandas, o bebê faz o número 2, faz o número 1, né, o bebê suja o lençol e você pela madrugada você tem que levantar, você tem que tirar o lençol todo, o bebê bota para fora aquilo que ele mamou muito, e aí suja novamente toda a roupinha, todo o lençol, tudo. Você precisa se alimentar, você precisa tomar banho, você precisa escovar o dente, você precisa ir no banheiro, você também tem as suas necessidades fisiológicas, né, você precisa dormir, você precisa descansar. Gente, eu cheguei em um ponto que eu comecei a chorar muito diante de Deus. Parece que deu um transe na minha cabeça, eu fiquei assim: "Meu Deus do céu, e agora, né? O que que vai ser de mim?", porque eu não consigo tirar mais períodos de oração como eu tirava antes. Eu não consigo mais ler a Bíblia como eu lia antes. Eu não consigo mais ler livros como eu lia antes. Eu não conseguia mais voltar para minha faculdade de teologia. Isso tudo, gente, estava me machucando muito. Apesar, né, de eu estar amando ser mãe, apesar de eu estar realizando um grande sonho da minha vida, apesar de eu ter me preparado por anos para esse momento, parecia que nada daquilo tinha sido preparado, parecia que eu tinha sido pega totalmente desprevenida, parecia que aquilo tudo para mim estava sendo muito foi desafiador, né, mas parecia muito difícil. Paula, aonde você conseguiu achar o seu ponto de interseção, né, onde você conseguiu achar a saída para você manter a sua comunhão com Deus e dar conta desse momento, que você falou que cuidar do filho está em terceiro lugar, mas nesse momento, para mim, era primeiro lugar, gente. Porque o que que eu mais investi o meu tempo, né, o que que eu só pensava naquele momento? Em cuidar do meu filho. Eu acordava eu não acordava para ler a Bíblia, eu acordava para dar de mamar, né. Eu não acordava para tirar um período de oração, eu acordava novamente para trocar a fralda. Eu não acordava para ir num culto, gente, às vezes, para ir no culto para mim era quase um evento de espetáculo, porque
Era tão difícil, era tão desafiador, tudo aquilo, tanta coisa para fazer, tanta coisa, tanta demanda, que aí quando eu falava assim: "Uau, eu vou para o culto", e aí você chega no culto, o bebê quer mamar, aí você vai para a sala de amamentação, e aí o bebê acaba de mamar, o bebê quer fazer o número 2, aí você vai para o fraldário trocar o bebê. Aí você desce. Aí o bebê bota pra fora porque ele mamou muito, aí você tem que subir novamente no fraldário para trocar a roupa do bebê. E você desce. Quando eu descia, normalmente estava na oração de finalização do culto. Então, assim, eu passei quase 1 ano sem saber o que é assistir pregação, a não ser, claro, né, gente, eu tive um apoio gigante da toda a minha família. É claro que quando a minha família estava, eles saíam para trocar o bebê e todas essas coisas assim, e eu conseguia assistir o culto. Eu tô falando de uma vida normal de mãe, quando não tem todo o apoio que eu tive, tá. E aí você desce novamente para assistir o culto. Eu chegava no culto normalmente nessa oração, que era de finalização do culto, e aquilo me frustrava muito, me trazia desânimo gigante, de eu não querer mais. "Ai, eu tô tanto esforço, não tô dormindo, não tô fazendo isso, tô aqui com dor de cabeça, tô cansada", para assistir um culto que eu não conseguia assistir, né. Isso tudo, gente, demandava muita energia minha. Mas por que que eu tô falando isso tudo? Porque Deus falou comigo. Deus trouxe para mim que tudo tem o seu tempo, o tempo determinado por Deus. Deus criou o tempo para todas as coisas. Deus criou o tempo para chorar e o tempo para sorrir, o tempo para você semear e o tempo para você colher o que você semeou. Então, enquanto eu era solteira, eu tive o meu tempo de investir, por exemplo, na obra, porque a palavra do Senhor diz que as solteiras cuidem das coisas do Senhor. Então, assim, eu era uma pessoa que ficava o dia inteiro no evangelismo. Eu passava de terça-feira, que eu começava às terças, até sábado no evangelismo. Domingo eu tirava para ficar o dia inteiro na igreja em culto, né, era, escola dominical e culto à noite, não fazia evangelismo. Mas terça, quarta, quinta, sexta e sábado eu estava no evangelismo. Por quê? Porque eu era solteira, eu não tinha compromissos com o marido nem com filhos, né. Hoje eu sou casada e sou mãe, então eu tenho outros compromissos também, porque a palavra do Senhor diz que a casada ela deve cuidar do quê? Do seu lar, né, da casa que Deus deu para ela. A esposa, ela foi criada por Deus para ser o quê? A ajudadora idônea do marido. Então percebe? A gente precisa colocar as coisas no lugar, do que é cada coisa no seu tempo. Mas como eu estava falando, a palavra do Senhor diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, assim, a nossa vida espiritual deve estar em primeiro lugar. Mas muitas vezes a gente se confunde do que é a vida espiritual estar em primeiro lugar e do que é o nosso dia a dia dentro da nossa casa, principalmente com o nosso bebezinho de colo, tá? E por que que eu tô fazendo esse vídeo? Como eu falei para vocês, eu tenho recebido muita demanda de mamães que estão passando pela mesma situação que eu passei no ano passado. "Paula, eu não tenho tempo para sentar para ler a Bíblia, e isso está me incomodando muito. Eu não consigo ter tempo de tirar meus períodos longos de oração como eu fazia antes, isso está me matando, está me machucando". Bem, gente, nesse momento que eu estava muito frustrada por isso, foi quando eu orei a Deus e tirei uma palavra. E o Senhor falou comigo muito claramente sobre Ana, né. Ana, ela tinha aquele propósito de todos os anos ela ir até Siló para fazer uma oferta a Deus em agradecimento por todas as bênçãos que Deus tinha sobre a vida dela, sobre a casa dela. E ela ia com toda a sua família. Porém, né, quando ela teve Samuel, apesar de Samuel ter sido a maior bênção ali naquele momento que ela poderia ter recebido, né, porque ela estava pedindo muito a Deus por aquele filho, ela não voltou imediatamente para Siló. Ela teve um momento de preparo em casa. Então o Senhor falou comigo assim: "Calma, que você precisa ter esse momento com o seu filho. Foi eu que criei essa necessidade da criança, da mãe. Vocês precisam criar essa conexão". Desculpa aqui, gente. Vocês precisam criar essa conexão. E aí, voltou, né. Ana precisou ficar em casa esperando aquele momento. Outra situação, gente, que Deus falou comigo, e aí foi muito forte, foi sobre a viúva, né, do profeta. E ali
a palavra do Senhor diz que aquela viúva chegou para o profeta e falou assim: meu marido era profeta e ele morreu. E agora eu tô aqui cheia de dívidas. E o que a gente sente, gente, é como se a gente estivesse com muitas dívidas diante de Deus. O nosso sentimento é como se a gente estivesse com muitas dívidas e que a qualquer momento o credor, né, que é o inimigo, vai vir nos pegar. A gente vai ser pega desprevenida, porque eu não consigo orar, não consigo ler a Bíblia, eu não consigo me dedicar, ou seja, eu não consigo pagar aquilo que eu acho que eu preciso pagar para poder me manter no lugar onde eu estou. Só que as coisas de Deus não é como a gente pensa que é, né? A gente não está pagando a Deus para a gente estar ali se mantendo naquele lugar. E é isso que Deus quer desconstruir dentro de nós. Pelo menos comigo foi assim. Eu, eu estou aqui de claro, né? Claro que eu busco a Deus, que eu dobro meus joelhos de gratidão por tudo que Deus tem feito na minha vida, por tudo que Ele é, tudo que Ele representa na minha vida. Mas muitas vezes o meu sentimento era como se eu tivesse tendo que pagar, como se eu tivesse que ali cumprir aquilo, né? Aquela situação ali, para eu poder sentir novamente a presença de Deus, para eu poder sentir que Deus estava comigo, para eu sentir que Deus estava no controle da minha vida. E Deus queria mudar tudo isso dentro de mim. Então, quando Samuel chegou, foi uma desconstrução muito grande que eu vivi, né? E ali o Senhor começou a falar comigo sobre essa viúva. E a viúva desse profeta, né? Quando ela chegou para Ezequiel, e ela falou assim, e gente, confundiu os profetas, né? Foi para Ezequiel, não, foi para Eliseu. Quando ela chegou para Eliseu e falou assim, Eliseu, e agora, né? Eu vou morrer de fome. E aí ele pega e falou assim, olha, agora você vai, né? Vai, busca muitas vasilhas emprestadas, vazias. Depois que você tiver aquelas vasilhas vazias, você leva para dentro da sua casa, fecha a sua porta junto com seus filhos dentro de casa. E começa a encher essas vasilhas com o azeite que você tem. Com esse pouco de azeite que você tem. Você começa a encher essas vasilhas. E ali ela fez exatamente isso. E a palavra do Senhor diz que conforme os filhos dela ia trazendo aquelas vasilhas, ela ia enchendo com aquele pouco, né? Ia multiplicando, aquele azeite não acabava. Ai, gente, é muito lindo o que Deus fez. Aquele azeite não acabava. E o Senhor começou a falar comigo. O azeite que você vê, que está aí dentro de você, que é pouco. Você está pensando que é pouco o teu azeite. Mas esse azeite é o suficiente para encher as vasilhas dos teus filhos. Para encher a vasilha que você necessita para depois você poder vender e viver disso. Então percebe, gente, que nossos filhos têm muitas demandas, muitas vasilhas vazias chegando. Chega da escola, né? Chega do parquinho que ele brincou, chega da vizinha que estava conversando e muitas vezes chega até mesmo da igreja, tá? E eu vou contar uma experiência que eu tive quando eu era criança, uma demanda que chegou de uma vasilha vazia dentro da minha casa, da igreja, tá? Só para vocês terem ideia o quanto que chega demanda de muitos lugares, inclusive da igreja, tá? Eu estava, a gente estava chegando em casa de um culto que a gente tinha assistido, e a minha irmãzinha bem pequena, ela devia de ter uns 5 anos, talvez. Ela chegou para minha irmã e falou assim: mãe, a minha tia da igreja falou assim: ah, fala baixo, senão aquele lá, e falou um nome muito feio, tá? Não quero repetir aqui. Falou um nome muito feio referente ao pastor. Aquele cara lá, assim, assim, vai vir brigar aqui com vocês, porque vocês estão falando muito alto. Então fica quieto, para aquele cara não vir aqui. E repetiu aquele nome. E minha irmã chegou em casa apavorada. Aí minha irmã falou: mãe, ela falou assim, mãe, que a gente tinha que ficar quieto por causa disso. Gente, essa é uma vasilha vazia que chegou na demanda da minha mãe naquele momento, tá? E aí minha mãe pegou, naquele momento eu lembro que minha mãe sentou com ela para conversar com ela sobre isso. E aí minha mãe entendeu que essa vasilha, ela precisava ser cheia.
E ela começou a conversar com ela, falou: "Filha, olha só, primeiro ponto, a gente não pode chamar ninguém desse nome, tá? Você não vai chamar essa pessoa desse nome, não é porque só, não é, como é que eu vou dizer? Assim, não é pelo que ele é pelo que você é. Você é uma filha de Deus, e filha de Deus não chama as outras pessoas com esse nome. Então você não vai chamar essa pessoa com esse nome, porque você é filha de Deus, e a filha de Deus precisa ter comportamentos de filha de Deus, ainda que ele merecesse. Você entendeu que não é o caso dele merecer, mas ainda que esse pastor estivesse merecendo ser chamado desse nome, você não chamaria por quem você é. E essa menina, né, essa tia que falou isso pra você, ela nesse momento, filha, ela esqueceu que ela era filha de Deus. Então o que que você precisa fazer? Deus te colocou ali para você lembrar essa tia que ela é filha de Deus também. E que por ela ser filha de Deus também, ela não deve falar essas coisas. Então o que que você vai fazer da próxima vez? Você vai chegar para essa tia e falar assim: "Tia, essas palavras não combinam com você. Você é filha de Deus, você é a princesa do Senhor, e essas palavras não estão combinando com você". Eu creio, filha, que Deus vai tocar no coração dessa tia, e ela vai lembrar que ela é filha de Deus, porque ela tinha esquecido. Então percebe, gente, que essa vasilha foi enchida, foi cheia, né. Essa vasilha foi cheia, não colocando que essa tia: "Ah, ela falou isso, ela tá, né, endemoniada, ela não é de Deus, a gente não pode, a gente precisa, colocar essa tia de lado, ela precisa ser excluída". E também não apoiando a coisa errada que ela estava fazendo, né, ela falou isso porque esse pastor realmente, né, ele perturba. Ah, porque realmente esse pastor tá fora da direção. Gente, em momento nenhum, dos 2 lados, ela conseguiu trazer clareza para aquela criança e qual era o posicionamento daquela criança como filha de Deus. O posicionamento dela como filha de Deus é levar Deus para as outras pessoas, né, ainda que ela não concorde com o comportamento das outras pessoas, mas ela não está ali para julgar, não está para apontar, mas ela está o quê? Para abraçar, para ser bênção, para ser ajudadora. Então, não importa aqui qual a filosofia que minha mãe usou, o que importa é que ela encheu aquele vaso, tá, que estava vazio. E eu posso te garantir que se eu perguntasse para minha mãe naquele momento: "Como que você está se sentindo?", ela ia falar assim: "Eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de nada de azeite dentro da minha casa". Mas quando aqueles vasos estava vazio, aquele vaso transbordava. Então assim, amiga, talvez você esteja pensando nesse momento assim: "A minha botija tá quase vazia. Tem um pouquinho de azeite de nada que sobrou de quando eu ainda estava grávida, que eu ainda conseguia orar pelo menos sentada, né, porque quando a barriga já estava muito grande, eu já tinha um pouco de dificuldade de ajoelhar. Mas eu conseguia pelo menos passar alguns momentos sentadas orando. E quando o Samuel nasceu, foi, assim, muito desafiador nesse momento, porque eu fechava os meus olhos para orar e a dor era muito grande, eu tive muita dificuldade na amamentação, e ele soltava, e eu tinha que botar de novo. Então, assim, por mais que eu tentasse orar enquanto eu estava amamentando, eu não conseguia me concentrar num momento longo, tá. E outra situação também, era porque eu raramente conseguia ler, né, naquela situação, eu tinha que estar ali prestando atenção no que eu estava fazendo, eu estava sempre com muito sono, então eu acabava dormindo ali, tentando ler quando eu estava um pouco mais calma, amamentando um pouco mais calma. Então, assim, eu não conseguia investir para encher minha vasilha. Então eu pensava assim: "Minha vasilha está quase acabando, o azeite vai acabar e eu não vou ter o suficiente para pagar aqueles que eu estou devendo". Mas a palavra do Senhor diz que enquanto tinha vasilha vazia, o azeite brotava. Eu quero deixar uma palavra de Deus para você nesse momento. Enquanto estiver vasilha vazia dentro da tua casa, o azeite vai continuar brotando de dentro de você, para encher as vasilhas dos teus filhos. Então, voltando à primeira pergunta, o que é mais importante? Eu cuidar dos meus filhos agora desse momento ou da minha vida espiritual? A sua vida espiritual.
Enquanto você cuida de encher as vasilhas do teu filho, o Senhor está cuidando da tua vida espiritual. Cuidar da tua vida espiritual é fazer aquilo que Deus quer que você faça pelos seus filhos. É você semear. Esse é o momento de semear. Chegou o tempo de Ana poder voltar para Siló. Chegou o tempo que Ana pôde voltar para entregar Samuel no templo. Mas existiu um tempo que Ana teve que ficar em casa sozinha. Eucana saiu para fazer a oferta e Ana ficou em casa sozinha com o seu bebê, cuidando daquele bebê. Então acorde de manhã e ore como seu bebê, agradecendo a Deus por mais um dia. Fala, Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho leite para amamentar o meu filho. Acabe de amamentar e fala, Senhor, muito obrigada, porque o meu filho conseguiu amamentar. Acaba de trocar a fralda, Senhor, muito obrigada, porque o meu filho consegue fazer as necessidades dele. Sabe? Acaba de dar banho e fala, Senhor, muito obrigada, porque eu tenho condições de dar banho no meu filho. E você começa a colocar sobre o seu filho. A tua vida espiritual começa a ser edificada e fortalecida na presença do Senhor. E você vai começar a perceber que você vai conseguir sentir muito mais a presença de Deus enquanto você cuida do seu filho, entendendo que cada maravilha que você vive com ele é Deus te entregando essa vitória. Que você vai falar assim, meu Deus, eu tô sentindo mais a presença de Deus agora do que antes. Meu Deus, parece que eu tô mais conectada com Deus agora do que antes eu estava, porque agora eu estou me entregando por completo ao meu Deus 24 horas. Então, o que você precisa edificar primeiro realmente é a sua vida espiritual, isso eu não tenho dúvida. Mas esse momento é dedicação total para criar no seu filho essa identidade de quem é uma mãe que tem comunhão com Deus 24 horas. De quem é uma mãe que vive milagres da multiplicação do azeite dentro de casa. De quem é uma mãe que crê no seu Deus sobre todas as coisas. Que ela crê que Deus tem o poder de multiplicar tudo. E a palavra do Senhor diz que nós devemos meditar no Senhor dia e noite. A gente está vivendo um mundo de muitas informações, então às vezes a gente se sente que meditar no Senhor é absorver muitas pregações diferentes. Você quer assistir 30 pregações em um dia. Por quê? Porque chega notificações no seu celular de 30 pregações de YouTube diferentes. Mas meditar no Senhor, você não precisa de versículos diferentes para você continuar meditando. Aquele que você foi no culto, que o pastor falou, aquele versículo que ele leu lá, que seja no devocional que você tenha lido um dia naquela semana. Você pode passar aquela semana inteira meditando sobre esse versículo. Você pode meditar de manhã, de tarde, de noite. Você pode proferir essa palavra para o seu filho. Você pode pegar esse versículo e profetizar vitórias sobre o teu filho em cima desse versículo. Você pode ensinar para ele, você pode trazer pregações para si, você pode trazer o que você precisa mudar de acordo com esse versículo. E aí você vai estar meditando dia e noite com apenas um versículo. E a tua vida e o teu ganho pode ser ainda muito maior com apenas um versículo do que você consumindo muitos conteúdos que você não para você meditar e que você não para você mudar, trazer mudanças e crescimentos dentro de você. Bem, vou parar por aqui. Se você gostou, se edificou a tua vida essa palavra, eu te peço que você compartilhe essa palavra com outra pessoa. Te peço que você siga aqui o meu canal para que outras pessoas também possam ser alcançadas através dessa palavra. Um super beijo e deixa aqui nos comentários, né? Aquilo que trouxe para você de bênção, como você foi impactado através desse vídeo, para que eu possa também te conhecer, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.